aqui em mais um Foco Cristão, né? Quero começar aqui agradecendo a Deus por mais este mês que se conclui, né? A gente está fechando aí abril e foi um mês muito importante para mim. Teve a estreia do programa, né? Teve muitas coisas bacanas, teve a volta dos cultos presenciais, né? Então, eu acredito que o mês de abril foi um mês de vitória, né? E o mês de maio será um mês de mais bênçãos e mais vitórias, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui trazendo, né, mais conteúdos para vocês e falando da palavra de Deus, né? Então, hoje eu gostaria de terminar essa linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Primeiramente, eu falei sobre foco, né? Eu expliquei aqui o motivo do nome do programa ser Foco Cristão, né? E no primeiro dia a gente falou sobre fitarmos os nossos olhos no Senhor, né? Sobre ter um foco, saber para que alvo nós estamos correndo, a que alvo nós devemos apontar. E também aprendemos nesse dia sobre soltar as amarras, né? Se livrar de tudo que nos tira do foco, tudo que nos desconcentra, tudo que está ali para nos impedir, para tirar o nosso ânimo de correr para o Senhor, de correr para Cristo. Na terça passada nós entendemos que o Senhor ele tem um plano para nós, né? E é um plano de bonanças, de bênção, não é um plano que traz fardo, né? Então, eu explicava aqui sobre que nós temos que nos achegar a Deus, que nós temos que chegar mais perto do Senhor, através da Bíblia, através de oração, né? O adorando, para nós entendermos o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, né? E juntamente com uma confiança nele de um futuro, né? O Senhor, ele nos assegura de um futuro de esperança, como eu li na terça passada. Então, nós temos que confiar no Senhor, né? Que Ele cuidou de nós no passado, Ele está cuidando no presente e no futuro Ele terá mais bênçãos nos esperando. E hoje, para se findar, né, essa linha de raciocínio toda sobre a questão do programa, eu queria ler com vocês 1 Coríntios, né, o capítulo 15, os versículos 57 e 58, que diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Né? Então, não teria um versículo melhor para me findar essa questão de ter foco, né, de saber para onde nós estamos correndo, de entender o que o Senhor quer para a nossa vida, porque aqui ele fala que Deus ele nos dá uma vitória, né, que Deus ele está conosco, e mesmo que muitas das vezes a gente passe por tribulação, passe por momentos, né, de chateação, momentos difíceis, aqui nós temos um versículo que nos assegura que Deus ele nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, né? Então, não é em vão tudo que a gente passa, tudo que você tem passado, tudo que vem a ocorrer não é em vão, né? O Senhor ele tem o controle de tudo, o Senhor ele é soberano, né? Então, não tem nenhuma situação, por mais que aos nossos olhos esteja fora do controle, mas não está fora do controle do Senhor. Né? Então, nós temos que estar sempre confiando em Deus. E aqui fala também sobre nos mantermos firmes, né? Firmes no Senhor. Né? Nós não podemos ter os passos vacilosos, nós não podemos falhar, nós não podemos abrir aquelas brechinhas que a gente sabe que o inimigo, né, fica só procurando. Né? Então, uma pessoa que tem foco, ela tende a ser firme, porque ela sabe onde ela quer chegar. Quando você não sabe qual é a corrida que você está correndo, quando não você sabe qual é o seu objetivo final, quando você não conhece o seu propósito de vida, é mais fácil, você tende a cair com mais facilidade. Né? Você tende a se distrair com as coisas que aparecem no meio do caminho, você tende a ser barrado pelos obstáculos. Né? Então, quando você tem foco, quando você tem uma visão
de quem almeja coisas melhores, uma visão de quem busca algo novo do Senhor, é mais fácil você estar firmado, né? Quando você tem um relacionamento íntegro e íntimo com o Senhor todos os dias, através de Bíblia, lendo a palavra, orando, né, se trancando no quarto e orando ao Senhor, buscando no secreto, é mais fácil você se manter firme, né? Porque se com o Senhor, às vezes a gente encontra certas dificuldades, né, no meio do caminho, imagine se você não tiver um relacionamento mesmo forte, um relacionamento que não se abala por qualquer coisa, né? E eu acredito que seja isso que o Senhor esteja buscando da gente nesses últimos dias, né? Que nós venhamos nos firmar mais, que nós venhamos cuidar para que nós não venhamos cair, né? E que nós venhamos estar ajudando uns aos outros, porque a gente sabe que para alguns a caminhada, né, é mais árdua, né? Principalmente os novos convertidos é mais difícil certas situações, né? Então, eu acredito que nós temos que estar sempre ajudando uns aos outros, né? A juventude, né? Os adultos, todo mundo, nós temos que estar sempre ali segurando um nas mãos dos outros para a gente conseguir ali se manter firme no Senhor, né? E também através da palavra, né? Nós temos que estar sempre confiando no Senhor, lendo a Bíblia, para nós podermos nos firmar na palavra do Senhor, né? E aqui termina falando assim, que sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, né? E domingo lá na igreja, né, o nosso pastor estava trazendo essa questão do trabalhar para o Senhor, porque às vezes nós nos esforçamos tanto com outras coisas, né? Nós damos tanto a nossa atenção para coisas tão fúteis, coisas que não vão nos agregar em nada, né? A gente, no dia a dia, a gente se concentra em coisinhas que no fim não dá em nada, né? E muitas das vezes nós deixamos as coisas do Senhor a desejar. Nós não fazemos com tanta excelência como Ele quer que nós façamos, né? Então, que nós possamos ter a total dedicação, o total esforço quando se trata das coisas do Senhor, né? Que nós venhamos ter o nosso foco bem centrado no que nós queremos, né? Que é a Cristo, que é uma caminhada cristã verdadeira, santa, né? Tentando e lutando todos os dias para se desligar das coisinhas que aparecem para tirar a nossa concentração, para tirar o nosso foco, né? Então, o bom de se caminhar com o Senhor, né? O bom de se ter o Senhor ao nosso lado, nos ajudando nessa corrida, é que nós sabemos que no final a vitória é nossa. Porque no reino de Deus não existe, tem o grupo dos vencedores e tem os grupos dos perdedores. Não, todo mundo ganha, todo mundo vence. E não existe essa de que para o irmão crescer eu tenho que diminuir. Não, todo mundo vence. É um reino onde todo mundo vence. É um reino onde o Senhor ele dá a vitória a todos que estão dentro desse reino, né? Então, que nós venhamos correr para Cristo, que nós venhamos correr a corrida certa, né? Nós aprendemos que o Senhor ele tem um plano para a gente. Então, que nós venhamos nos achegar ao Senhor para entender a corrida certa de se correr. Porque nós muitas vezes nos dedicamos a querer passar em uma prova, a passar em uma entrevista de emprego, a conseguir uma promoção, nos esforçamos para atrair mais clientes, se você trabalha em uma empresa, nos esforçamos em tudo no nosso dia a dia. E muitas das vezes, quando chega na questão do trabalhar para o Senhor, né, de nos dedicarmos às obras do Senhor, muitas vezes a gente deixa a desejar, né? Nós não nos entregamos da maneira que era para ser, nós não somos constantes o suficiente para essa obra ser perfeita, para essa obra ser plena, né? Então, que nós venhamos ter sempre esse foco em correr uma corrida certa, né? Correr o propósito do Senhor para a nossa vida, porque não adianta de nada você ser uma pessoa dedicada, você ser uma pessoa esforçada, que tem foco, mas está concentrado no alvo errado,
né? Então, além de ter essa concentração, além de ter o norte de vida, você tem que entender que não vale a pena se esse alvo não for Jesus Cristo. Não vale a pena você correr, você se esforçar, você ter toda uma preparação, se o seu alvo não for Jesus Cristo. Porque se não for, em vão é o seu trabalho. E aqui a gente aprende que para o Senhor, no Senhor, o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho ele não é inútil. E o seu trabalho ele produz resultados. Quando você trabalha para o Senhor, quando você trabalha no Senhor, você tem resultados. E os resultados certos. E é aí que entra aquela parte lá em Mateus 6, versículo 19, eu acho que eu botei aqui, é o 19 mesmo, que fala sobre juntar tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consome, e nem o ladrão rouba. Né? Então, que nós venhamos ter isso firmes no nosso coração, que nós temos que correr para Cristo, nós temos que juntar os nossos tesouros no céu, porque em nada adianta nós termos todo um trabalho aqui na terra, porque quando morre, não leva para o céu. Fica tudo aqui conquista, aqui fica. Né? Então, que nós venhamos juntar os nossos tesouros lá no céu. Né? E eu queria finalizar essa parte do programa falando: tenha foco e dedicação para correr uma corrida onde o seu prêmio estará no céu. Né? Onde você está buscando o seu prêmio? Você está buscando o seu prêmio em uma pessoa, no seu emprego, na escola, na faculdade, em coisas materiais? Onde você tem buscado o seu prêmio? Né? Onde está o seu foco? Onde está o seu norte de vida? Né? Então, nós temos que ter esse foco voltado para Cristo. Nós temos que fitar os nossos olhos em Cristo. Né? Porque quando você se entrega ao Senhor verdadeiramente, honestamente, de todo o coração, tudo na sua vida tem que estar voltado para Ele. Quando você entrega o seu caminho nas mãos do Senhor, tudo na sua vida tem que estar voltado para Ele. Né? Então, que nós possamos correr a corrida certa, que nós venhamos exercer o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? E eu queria deixar aqui uma canção para vocês, também para vocês meditarem nessa palavra, que nós venhamos confiar dia após dia no Senhor e correr uma corrida onde o prêmio está no céu. Né? Então, vamos escutar um pouco da canção.
Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Voltamos, né? E agora, né, já passou a parte da reflexão, só explicando um pouquinho. O programa ele vai ser dividido assim. Primeiramente, eu vou trazer uma reflexão, né, sobre diversos temas, né? E hoje a gente concluiu essa parte, né, do porquê o nome do programa ser assim. Eu reservei esse mês todinho para falar o porquê do nome do programa, um pouco sobre o propósito do Senhor na nossa vida, né? Então, o programa ele vai ser assim, dividido em duas partes. Primeiro vai ter a reflexão, né? Aí, ali no meio sempre não vai ter um intervalo, vai ser uma canção. Eu sempre tô passando uma canção aqui para vocês. Aí, depois, a gente vai ter o nosso quadro, né? O nosso primeiro quadro do programa, que eu pensando aqui, eu pensei em ser Foco na Viagem. Por que Foco na Viagem? Porque eu estarei falando sobre alguns livros, né? Eu vou estar dando a resenha completa
né, de livros, né? Então, primeiro eu gostaria de começar com um em específico, né? E todos mantendo essa mesma linha de serem livros relacionados a viagens missionárias, né? De pessoas que faziam a obra do Senhor em outros cantos, que tiveram que sair de suas casas, né? De trabalho, de toda a sua vida, né? Deixaram tudo para trás e foram fazer o ID do Senhor. E eu gostaria de começar com esse livro que, né, se a produção puder colocar aí a foto. É um livro que marcou muito a minha vida, né? Como eu falava no programa passado, eu li ele no início de 2017, quando eu estava fazendo a escola AID. E é uma bênção mesmo esse livro, porque é assim, às vezes você nem acredita que fala da vida real mesmo de uma pessoa, de tanta coisa que aconteceu com ele, né? E em todos os momentos a gente percebe a fidelidade do Senhor com o Bruce Wilson, né? Eu acredito que os irmãos da igreja, a maioria já conhece esse livro que se chama Por Essa Cruz Te Matarei, né? E que retrata toda a vivência do Bruce Wilson com os Montilones, né, uma tribo indígena lá da Colômbia. Né? Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre o Bruce. Né? E no prefácio do livro, eu peguei todas as informações dele, mesmo no prefácio do livro. E antes de começar, eu gostaria de mandar um alô para todas as pessoas que estão participando, né? A Rebeca deu bom dia, uma bênção, obrigada, Rebeca, pela sua participação. A Vitória também disse amém, é verdade. Bom dia, Vitória. A Kelvin também está aqui, bênção de Deus, você, Lara, obrigada. Tem aqui, eu acho que isso aqui é a minha mãe, porque depois eu explico por que desse nome. Bom dia, mãe. Aqui é a Cibele. Bom dia, Cibele. Obrigado pela participação. Tem o Vitor também. Obrigado por assistir, Vitor. Acho que é o Vitão. Então, gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui do programa. É uma bênção ter vocês aqui. E agora vamos falar um pouco sobre o Bruce Wilson, né? Que é o autor e o personagem, digamos que é o personagem principal, né, da nossa história, do nosso livro, que eu vou estar falando no decorrer do programa. E em questão de aparência, ele é descrevido, o Bruce, como ele é americano, ele era um homem, ele tinha 30 anos, mas ele tinha uma aparência jovem, né? Todo mundo, assim, fala que os americanos são bem jovens, né? Mesmo tendo 50 anos, parece que tem 20. Né? Ele era alto, magro e era loiro, né? Bem padrãozinho americano. Né? E ele é descrevido pelos mais próximos dele como tímido, né? Que é uma descrição que não combina muito com tudo que ele já fez, né? Pelo que foi detalhado no livro. Ele já fez apresentação na ONU, ele já se apresentou também na Organização dos Estados Americanos. Né? Também fala no livro que ele era amigo pessoal do vice-presidente dos Estados Unidos. Não menciona qual é do vice-presidente, não menciona, mas fala que ele tinha essa proximidade com as autoridades, né, do país dele. E também ele era muito amigo, foi muito amigo dos 4 presidentes da Colômbia, né? No tempo que ele passou fazendo missão, ele fez amizade com o presidente e tudo. Era bem íntimo, bem inteirado das políticas. Ele fala 15 línguas, né? O homem fala aí, bem inteligente, né? Fala um bocado de língua, 15. E ele teve seus trabalhos publicados em revista de linguística, né? E ele foi o pioneiro no trabalho de tradução para o computador das línguas tribais. É bem importante frisar essa informação, porque no decorrer da história a gente vai ver bem presente essa questão de tradução, né? Do porquê dele ter sido o pioneiro, né? De toda a história de como começou ele a traduzir a Bíblia, né? A traduzir materiais, né, evangelísticos, todo tipo de material, né, relacionado ao evangelho ele traduzia. E o Bruce Wilson, ele fez faculdade, ele já tinha 30 anos. Ele
faculdade, ele fez tudo, ele tinha a vida dele lá nos Estados Unidos, uma vida estável, uma vida boa, né? Até que o Senhor entregou um propósito a ele e o entregou uma missão, e o Bruce, ele passou 10 anos com os Montilones. Desde já eu peço perdão, estava até aqui falando que se eu falar alguma palavra aqui que está em espanhol, o nome dos índios, alguma coisa, eu vou tentar corrigir no próximo programa, porque o nome deles ainda é bem assim para mim, mas eu vou falando aqui. É um nome bem esquisitinho, mas vai dar certo. Então, ele passou 10 anos com os Montilones, né, fazendo esse trabalho missionário, né, e os Montilones não era, tipo assim, você chegar numa comunidade e o pessoal vai lhe receber, ai, veio pregar, que bênção, chega aqui, vamos almoçar. Não era assim, né, era uma tribo muito violenta, ela é detalhada como uma tribo muito violenta. E eles tinham um lema que eles matavam todas as pessoas que eram de fora. Se você não fosse de dentro da tribo, se você não pertencesse ali ao povo deles, eles lhe matavam, né? E tanto que você vai ver o sofrimento do Bruce com relação a isso, né? Ele passou por umas situaçõezinhas bem delicadas com relação a isso. E antes de iniciar o livro, tem uma frase ainda no prefácio, que eu gostei bastante, que fala assim: Bruce se amarrou aos Montilones e, como resultado, eles se amarraram a Deus. Né? É aí que entra a parte que eu também trouxe na reflexão, que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Né? Então, o Bruce, apesar de tudo que ele passou, ele teve como resultado os índios se amarrando ao Senhor, se apaixonando pelo Senhor, junto a Deus e adorando ao Senhor, né? Então, primeiramente eu queria dizer que o Bruce, ele foi um exemplo fiel da reflexão que eu trouxe aqui para vocês, né? Ele entendeu qual era o propósito que o Senhor tinha na vida dele, ele colocou em prática, apesar de tudo que se levantou na vida desse homem para fazer ele parar, para fazer ele desistir, porque não foram poucas, ele passou maus bocados, mas em todos os momentos ele confiava no Senhor, né? E ele trabalhou para o Senhor, e o trabalho dele não foi em vão, né? E eu queria começar, eu vou, no decorrer dos programas, eu quero dividir por capítulo. Ele não é um livro muito extenso, mas ele é muito detalhado, então tem muita coisa para ser falado no decorrer dos capítulos. Então, eu vou estar dividindo ele pelos capítulos. O capítulo 1 se chama Um Lar nas Selvas. Né? Se chama Um Lar nas Selvas. E ele começa o livro, deixa eu colocar aqui no livro. Antes eu queria só... A minha tia também está assistindo. Obrigado, tia, por assistir. A irmã Sheila, lá da Vida na Palavra. Um beijo, irmã Sheila. Deus abençoe. Amém. Então, deixa eu colocar aqui no livro. Pronto. O livro, ele começa com uma situação que você entende mais lá para o final, o porquê dessa situação. E ele é bem que a revelação do porquê deste nome, Por Essa Cruz Te Matarei. Né? Que o livro começa com o Bruce e o Bob. Né? O nome do Bob, que são os personagens que mais vão aparecer, né? O Bruce e o Bobarichora, é mais ou menos assim o nome dele. Ele é um índio, lá da tribo dos Montilones. Né? E eles são muito amigos. Né? No decorrer da história, você vai ver o desenvolvimento dessa amizade do Bruce com o Bob. Né? O Bruce chama ele de Bob. E o Bob chama ele de... É um nome assim, Bruchoco, alguma coisa assim. É tipo um apelido que ele deu pro Bruce, para não estar chamando ele do nome americano, né? Então, temos o Bob e o Bruce, que é chamado pelo Bob de Bruchoco, alguma coisa assim. Aí nós temos também o Ayaboquinha, alguma coisa assim. Que o nome dele é bem difícil, eu não peguei a pronúncia, mas é isso aí mesmo. Esse terceiro homem, ele é um chefe índio, né, da tribo lá dos Montilones. Né? E o Bob e o Bruce, isso no início do livro. O Bob e o Bruce estão indo de encontro a esse homem, esse chefe
Não vou estar só repetindo o nome. E eles vão de encontro a esse homem e eles começam a conversar, a debater algumas coisas, né? É um período bem curto aqui da história, né? Eles começam a conversar, a falar como está sendo, o Bruce começa a observar como é que está a terra, tudo e tal. Eles estão tipo no pico de uma colina, entendeu? É na selva essa história, né? Então eu quero que você mentalize aí uma situação onde eles estão numa floresta, né? E eles estão conversando, né? 2 índios e o Bruce. E eles percebem alguém chegando de barco, né? Eu acredito que eles estão bem na beira, assim, de um rio, né? E chega uma pessoa de barco. E o nome dessa pessoa que chega, né? Eles não conseguem visualizar bem quem é que está chegando, mas quando ele se aproxima, eles conseguem identificar quem é, que o nome dessa pessoa que chegou é Humberto Abril, né? No meio de todo esse contexto, nós temos que entender que eles estavam passando por um período onde os colonizadores queriam tomar as terras indígenas, ou seja, os montilones estavam sendo ameaçados, né, pelos senhores de fazenda, pelos colonizadores, e essa terra seria tomada deles, né? Eles iriam ficar sem abrigo, iriam ficar sem suas casas, talvez alguns fossem até aprisionados e levados como escravos, né, tendo que trabalhar. E a gente sabe que eles eram uma tribo onde os índios tinham um temperamento assim bem forte, né? Que foi descrito aqui como uma tribo que matava todas as pessoas que vinham de fora. Então, durante essa caminhada do Bruce com eles, né? Deus foi transformando, né, esse caráter violento deles, né? Então, já nessa parte aqui da história que começa, é como se fosse no futuro, depois de tudo que aconteceu antes, entendeu? Aqui é uma parte que foi tirada do futuro, mas que ele achou que acrescentaria mais aqui no início do livro, no capítulo 1. Né? Então, quem vai chegando perto deles é o Humberto Abril, que ele era um dono de terras, né? E ele queria uma parte da terra que pertencia aos montilones. Né? E ele chegava, e eu gostaria de ler essa parte porque ela fala bem o porquê do nome do livro, né? Então, quem está falando aqui é a pessoa do Bruce, né? O Bruce fala assim: quando terminei a minha conversa com Ayaboquinha, que é o nome do chefe índio lá da tribo, respondi: boa tarde, Humberto, né? O homem que se achegou no rio de barco. Ele suava profusamente, e gotas enormes de suor caíram de seu rosto encovado, o qual estava contorcido de tal forma que me deixava apreensivo. Eu vim aqui para dizer-lhes que saiam desta terra, disse ele. Essa terra é minha. Eu sou um colono colombiano. Tenho o direito de exigir terra para colonizar, e estou exigindo estas terras. Vocês podem sair, falava comigo, mas Bob o interrompeu. E eu tenho algo a dizer. Ele falava lento e calmamente, porém com grande ênfase. Essa terra é nossa. Sempre foi nossa terra e sempre será a nossa terra. Nós já cedemos bastante terra a você. Há 6 meses cedemos uma parte de nossas terras a você de acordo com a sua exigência. E o que foi que você fez? Nós protegeremos o que é nosso. A discussão não durou muito tempo. Humberto começou a tremer e gritava: estas são minhas terras, elas são minhas. Todo mundo pode sair dela. Depois, então, soltou Bob e ficou ali tremendo. Né? Ele estava sacudindo o Bob. Essas terras são minhas. Né? Imaginem o diálogo bem apreensivo, um diálogo bem tenso. Ele sacode o Bob e fala: essas terras são minhas. Né? E ficou ali tremendo. O medo começou a percorrer a minha espinha como um gelo, né? O Bruce falando. Mas Bob estava seguro de si. Você se engana, estas terras não lhe pertencem. Elas não lhe pertencerão, disse ele calmamente. Cala a boca, gritou Humberto. Cala a boca, índio sujo. Né? Então, aqui nesse livro também retrata a questão que os colonizadores também sempre bateram de frente com os índios, né? Nunca tentaram ter um diálogo amigável, nunca tentaram resolver a situação de uma forma que trouxesse mais diálogo e paz do que confusão.
né? Sempre foi assim, na base do grito, de ofensas, né? E essas brigas. É aí que fala que essa partezinha que eu queria que vocês prestassem atenção. E então colocou o dedo indicador sobre o polegar de sua mão direita, de modo a formar uma cruz. Ele a apontou para nós. Os seus olhos saltaram e a sua mão tremia tanto que quase não podia mantê-la firme. Beijou os dedos. Por Deus, disse ele, beijando os dedos novamente e cuspindo no chão. Por todos os santos, e cuspiu novamente, balançando a cabeça tão violentamente que mais parecia um espasmo do que um movimento consciente. Em nome da Virgem Mãe, pela terceira vez ele cuspiu, e por essa cruz ele tornou a cuspir, e então, olhando diretamente para nós, levou o seu polegar indicador à boca e o beijou. A sua voz se tornou a falar, eu te matarei. Né? Então, ele falou essa frase, juro que por esta cruz te matarei, falando com o Bob. Né? Então, ele traz essa situação de conflito, né, inicialmente, que ele estava com, né, com os dois índios, né, o Bob e o Ayaboquinha, acho que é assim que se fala, e chega esse Humberto Brasil, né, e fala que vai tentar tomar as terras, né, e no meio de todo o conflito, eles ficam muito, né, com os ânimos à flor da pele, brigando. E o Humberto fala que ele jura, né, jurou aqui por Deus, por todos os santos, Virgem Mãe, botou todo mundo aí no meio. Que eu juro que por esta cruz te matarei, né? Então, ele traz aqui no início do livro esse diálogo aqui, né? Um diálogo bem violento. E o Bruce fala que depois que ele saiu, ele ficou muito aflito. Porque o Bob é um amigo muito próximo dele, né? Eles eram basicamente irmãos. Você vai ver que no decorrer da história eles constroem uma relação realmente de irmãos, né? Bem chegados. E ele fala que ficou muito triste, muito angustiado, né? Porque o Humberto ameaçou o Bob de morte, né? Então ele ficou muito angustiado e eles três se ajoelharam, né? E eles falaram que somente Deus podia ajudar. Né, eles se ajoelharam e foram orar, né? E o Bruce fala que depois da oração ele ficou muito feliz, né? Ele ficou com uma alegria muito grande, né? E aí ele começa a história. Aí ele fala assim, que não imaginava quando estava no avião que toda essa situação ia acontecer. Por quê? Antes dessa situação, o Bruce ele estava chegando na Colômbia, né, para se encontrar com os Montilondes, encontrar o Bob, todo o pessoal que ele ali é próximo, né? E ele conta que no avião, né, ele estava muito feliz, muito empolgado, porque ia rever, né, as pessoas que ele ama. Ele estava vindo dos Estados Unidos para a Colômbia. Ele ia rever as pessoas que ele ama, ia rever o Bob, ia ver os índios, né, que ele gosta de estar no meio deles, né? E ele conta que ele desceu do avião, procurou o Bob, né? Aí, quando ele encontrou, ele fala que o Bob, ele é baixinho, né? Eu quero que vocês tentem, no decorrer do programa, imaginar o Bruce como sendo um americano, né? Alto, magro, né? Louro. E o Bob, ele é um índio baixinho, né? Ele tem um porte musculoso, mas mesmo assim ele é baixinho, né? Ele tem a pele morena, ele tem os cabelos mesmo de índio, é um índio, né? Então visualize aí essa amizade, né? Um americano e um índio, né? E ele conta que estava muito feliz de rever o Bob, muito feliz de ter voltado, né, para o povo que ele tanto ama. E ele pergunta como estão a esposa e os filhos do Bob. E eles estão ainda nesse cenário do aeroporto que o Bruce chega. Aí eles vão tipo para uma cidadezinha lá perto, né? E ele vai observando o quanto a cidade evoluiu, né? Que mesmo é tipo Maranguape, tem umas casas velhas, aí de repente você dá de cara com uma mansão, uma Land Rover aí na garagem, aí depois já tem umas casas históricas. É basicamente assim que eu imaginei o cenário. Aí eles chegam nessa cidade, eles param para tomar um café, né, para lanchar, para conversar, botar os papos em dias, né, amigos que fazia tempo que não se viam.
E o Bob brinca com o Bruce que o Bruce estava com fome, que não comeu nada no avião. Aí ele brinca que ele vai estar satisfeito. Nos montilones, quando você está satisfeito, é porque você não aceita mais nenhum alimento. Pode ser o que for, você comeu tanto que pode ser a sua comida preferida. Você não come mais, você não aguenta mais comer. Né? E eles colocam o papo em dia e o Bob fala, né, de toda a situação, apresenta toda a situação para o Bruce, né, que os colonizadores estavam tentando tomar as terras, né, e eles estavam muito atribulados. E o Bob fala para o Bruce que eles estavam produzindo tipo um queijo, entendeu? Que eles tinham aprendido a produzir queijo. Porque assim, eu quero que vocês imaginem de início que quando o Bruce chegou na tribo, eles eram pessoas que não se socializavam, né, com o resto do mundo, basicamente, porque todo mundo que tentava entrar dentro da tribo, eles rejeitavam. Aliás, eles matavam, né? Eles matavam qualquer pessoa de fora que chegava, né? Então, era uma tribo que vivia bem mesmo, bem lá no primórdio, vivia mesmo na selva, uma coisa meio bruta, um negócio assim bem, né, na lança, era pesca, era caça, né? E ele fala que, porque assim, depois que o Bruce, né, chega na tribo, né, que ele passa por toda a situação quando eles se conhecem, e que realmente a obra do Senhor começa a ser colocada em prática, todo o trabalho começa a acontecer, a tribo ela foi evoluindo, né, a tribo ela foi se desenvolvendo, foi vindo mais tecnologias, foram conhecendo o Senhor, foram abraçando o Evangelho, e então eles evoluíram bastante do início pro fim do trabalho real mesmo do Bruce lá. Né? E eles falam que eles aprenderam a produzir queijo, eles estavam fazendo queijo para, né, o alimento, tudo. E o Bruce ficou muito impressionado, porque não sabia que eles, né, já sabiam fazer esse tipo de coisa, porque eles realmente não sabiam de nada, assim, de produção de alimentos, de ter tecnologias, de livros, né, e ele também fala que também já tem escolas, né, e ele fala aqui da necessidade de tradução da Bíblia, né, que as crianças e os jovens, os adultos, estavam falando da Bíblia como se falam de uma caçada. Imagina aí, porque eu nunca tive uma tribo indígena, mas eu acredito que quando eles começam a falar de caça, né, é que nem torcedor fanático falando de futebol. Né? Eu acredito que é uma conversa empolgante, é uma conversa que vibra, é uma conversa que você não quer sair, né, desse diálogo. E o Bob fala que eles estavam falando da Bíblia como se estivessem falando de uma caçada. Né? E ele retrata para o Bruce que está precisando de novas traduções, principalmente do Novo Testamento, né? Que eles estão sentindo essa falta, essa necessidade da Bíblia ser traduzida mais para eles. Né? E o Bruce fica muito feliz porque ele ama traduzir, né? Como eu falei, ele foi o pioneiro na tradução, né, de línguas tribais. Né? Então é algo que ele ama e ele ficou muito satisfeito de ter que fazer novas traduções porque era o que ele gostava de fazer. Né? Como eu expliquei aqui, quando você está fazendo o propósito do Senhor na sua vida, nada se torna um fardo. Tudo se torna perfeito, tudo se alinha e tudo sai como tem que ser a vontade do Senhor. Né? E também nessa conversa, o Bob fala para o Bruce essa questão, né, de todo o início, que os colonizadores não estavam sendo amigáveis com relação às tomadas das terras deles. Né? Então, ele fala que está muito preocupado e o Bruce diz que não sabe como, mas que Deus vai dar um jeito. Né? E eu queria parar nessa parte, né? Eu já falei bastante coisa aqui. Então, eu queria que você entendesse esse cenário, inicialmente do livro. Né? O livro retrata a vida do Bruce, né? Toda a vida inteira não. A parte que ele ficou com os Montilones. Quem é os Montilones, Lara? É uma tribo lá da Colômbia que antes do encontro do Senhor, primeiramente com eles, né, através do Bruce, que é um missionário americano, e eles eram totalmente violentos, eles matavam todas as pessoas que eram de fora, né? Então foi um encontro assim bem atordoado, né? E essa primeira parte tá tudo um mar de rosas porque ele já começa com uma partezinha que você vai entender lá no final.
né? Por isso que você tem que estar bem ligadinho no programa para você entender o porquê desse início aqui tão conflituoso, tão, né, com os ânimos à flor da pele. Né? Então, eu quero que você entenda isso. E que o Bruce, ele vai estar sempre, assim, junto com o Bob, entendeu? Que é o Bob Arichora, alguma coisa assim o nome dele. Né, que eles são bem amigos irmãos, né? São considerados irmãos. Tanto que eu acho que no livro fala bem dessa questão da irmandade entre eles dois. Né? Então, a situação, quando eu estiver aqui falando para você, geralmente o cenário é dentro de selva, né? Você vai tentar visualizar na sua cabeça, mentalizar a questão de uma floresta, né? As tribos indígenas que tá lá bem bonitinhozinhos, né? Não são pessoas que são bem sociáveis, né? Não são pessoas que têm bem os nossos modos, assim, a gente que convive em sociedade, né? Então, eles são bem assim que nem nos primórdios, né? Mas no decorrer do encontro deles com o Senhor, né? Eles vão mudando bem esse jeito. Então, primeiramente era isso que eu queria falar desse livro. É um livro bem interessante e eu incentivo vocês a lerem. O nome do livro é Por Esta Cruz Te Matarei, do Bruce Wilson. Você encontra ele em PDF, tem facinho para baixar, só pesquisa no Google Por Esta Cruz Te Matarei em PDF, que você encontra, mas tem também o livro físico. Eu prefiro o livro físico. Hoje eu não estou aqui com ele, mas na próxima eu estarei, prometo a vocês. E eu incentivo vocês a lerem até para vocês não estarem perdidos na história, né? Para vocês não ficarem meio, que nem diz aqui, avoado, né? Eu não terminei o capítulo 1 ainda, mas eu pretendo, porque são, como eu disse, não é muito extenso, mas é muito detalhado, né? E por ser um livro tão rico, eu não queria perder nenhum detalhe, eu queria passar tudo isso para vocês, porque é um livro, realmente é uma bênção esse livro. Então, nós vamos encerrar o programa por aqui. Desde já eu queria agradecer a participação de todo mundo. A Rebeca que fala de novo, ama esse programa. Obrigada, Rebeca, mais uma vez pela participação. E o programa da Rebeca vai estar passando sábado, Momento Jovem. Eu acredito que esteja das 3 às 4. Eu não lembro bem o horário, mas fica ligado que de tarde tem Momento Jovem, viu? Esse programa eu não perco por nada. E tem também a Tia Loide, amém, e o Judemar, o nosso líder de jovens, que também tem um programa aqui na segunda-feira, se eu não me engano. Não tem o horário bem certo, porque os horários para mim eu não consigo decorar bem. Mas fica ligado aqui todo dia que tem programação, bênção aqui na nossa web. A minha pastora também aqui, Deus abençoe. Obrigada, Adecira, pela participação. E era isso que eu queria deixar para vocês nesse programa. Né? Como eu falei, o programa vai estar dividido entre reflexão e o nosso quadro Foco na Viagem, né? Realmente uma viagem. Então, para quem ama ler livros, para quem ama imaginar todo um cenário, para quem gosta de ver testemunhos mesmo, assim, da fidelidade do Senhor, aquelas situações que não tinha mais nada para fazer aos olhos humanos, mas Deus chega e com a mão poderosa dele, ele age lá e faz tudo, né? Deus mostrando que é soberano sempre. Né? Então, eu quero agradecer a participação de vocês. Fiquem com Deus e na próxima terça-feira, 10 horas, nós estaremos aqui de novo. Desde já agradeço. E é isso.